Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O dólar fechou em queda pela quarta sessão consecutiva. Aqui tem muito de leitura pró-mercado, ou seja, pró-andamento da reforma da Previdência com benesses ao mercado. O Ibovespa em queda hoje, a Petrobras em alta. Interessante que normalmente dólar em queda e Ibovespa em queda não é um movimento comum. Mas o Ibovespa caiu hoje com realização de lucros, ou seja, gente que viu a ação no alto foi vender exatamente num bom momento. Mas a Petrobras também cresceu hoje, avançou as ações. As ações da Petrobras avançaram e justamente porque o petróleo no mercado internacional subiu. O governo se concentra na articulação da reforma. Aliás, agora parece que tem um mutirão do governo no Congresso justamente para fazer andar a reforma da Previdência. Mudou completamente aquele ritmo na semana passada que ainda estava conturbado, com críticas aqui, Twitter de lá, essas coisas todas. Mudou o ambiente. A indústria está ensaiando uma recuperação, ensaiou uma recuperação agora no mês de fevereiro. Teve um crescimento da produção industrial, mas a desaceleração do setor vem desde agosto do ano passado, quando a gente pega num prazo mais longo, um comparativo maior, ou seja, dos últimos 12 meses, a gente tem detalhes sobre isso. E a inflação da Páscoa, os chocolates estão um pouquinho mais caros este ano, aliás, acima da inflação, diga-se de passagem. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O Ibovespa ficou boa parte do dia no positivo hoje, mas depois tivemos uma queda não muito grande, mas tem muito ali, na verdade, de cenário externo que está influenciando, ou seja, os assuntos econômicos estão influenciando agora o Ibovespa, porque não se tem muita notícia em relação à reforma da Previdência, tem sim esse mutirão, mas não se deu passos, ou não se deram mais passos em relação à reforma da Previdência, a articulação que está acontecendo, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas foi o ambiente econômico que mexeu com a Bolsa hoje. Mas teve realização de lucro, ou seja, gente que estava vendo uma ação que se valorizou nos últimos dias, depois, digamos, de se resolver o problema da confusão em Brasília, o ambiente político melhorou lá, algumas ações se recuperaram e aí, claro, teve realização de lucro. Gente que comprou na baixa, vendeu na alta. Mas a Petrobras destoou do peso pesado do Ibovespa, a gente vai ver agora aqui, porque a Petrobras tem uma questão específica. Houve, na verdade, uma melhora no preço do mercado do petróleo, do barril do petróleo no mercado internacional. Isso faz com que a Petrobras hoje ela repasse o preço ao consumidor. Isso, claro, pesa no meu bolso, no seu bolso, no bolso de todo mundo do país. Mas para a Petrobras sugere, na opinião do investidor, um ganho maior, ou seja, um dividendo maior no preço da ação lá na frente. Vamos lá, na repartição dos ganhos da Petrobras. O Ibovespa hoje teve uma queda de 0,70% a 95.986 pontos. A máxima chegou a 96.690. Boa parte da manhã foi, na verdade, com esse ponto. A mínima chegou a 94 mil, mas se recuperou um pouquinho a quase 96 mil pontos no final do dia, uma queda de 0,7%. Se a gente olhar agora também as ações, a gente percebe aqui que a exceção da Petrobras, olhando para as ações peso pesado do Ibovespa, ontem eu expliquei exatamente essa nova prévia do Ibovespa, quais são as ações que têm mais peso, mas a gente vê aqui Vale, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, todas tiveram queda e todas são ações muito pesadas. Itaú e Vale são as duas primeiras, para você ter uma ideia. A Petrobras tem um peso importante, mas ela sozinha não conseguiu segurar o Ibovespa. A gente vê também o Banco do Brasil, que tem peso importante no Ibovespa, também teve queda, ou seja, essas quatro ações aqui, Vale, Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco Itaú tiveram queda hoje e aí a gente vê exatamente o Ibovespa em queda. Mas a Petrobras subiu e subiu 1,04%, ancorada justamente no preço do petróleo no mercado internacional. Vamos lá para a gente olhar o dólar. O dólar tem uma coisa interessante, a quarta sessão consecutiva de queda no dólar. Na semana passada, nós chegamos a falar de um dólar que superou os R$4 na negociação intradia, ou seja, durante a negociação. Fechou a 3,95 na máxima da semana passada. Nós estamos falando de um dólar agora a R$3,85. E fechou exatamente na mínima. A mínima hoje foi de 3,85, com máxima R$3,87.
O dólar teve queda de 0,5%, é importante dizer, porque nós tivemos, na verdade, um receio do investidor de dólar e muita especulação com relação ao dólar. O dólar é sempre aquele ativo que o investidor, quando se sente ameaçado, vai buscar proteção no dólar. Isso não é diferente no mundo inteiro, isso não é um privilégio brasileiro, é um movimento que acontece no mundo inteiro. E nós tivemos, se você se lembrar, desde a semana retrasada, o final da semana retrasada, a semana passada até quarta-feira, quinta-feira, nós tivemos todos os motivos para ver um dólar subindo. Agora a gente teve aqui, na sexta-feira teve queda, segunda, terça, na verdade na quinta-feira já teve uma queda, ou seja, agora a gente está com 4 dias consecutivos de queda do dólar a R$ 3,85, porque esse ambiente político de insegurança foi exatamente o que foi amainado. Bom, isso tudo para falar de mercado financeiro. Vamos falar agora de um assunto do que a gente chama de economia do dia a dia, o pé no chão, o pé na fábrica. E a gente viu aqui que a produção industrial teve uma alta, segundo o IBGE, no mês de fevereiro, no comecinho do ano. Janeiro foi ruim, mas nós tivemos uma melhora no mês de fevereiro. Esta melhora, obviamente que é um alento, sim, é importante ver um alento, uma tentativa de recuperação da indústria. Ontem nós divulgamos a confiança do setor industrial, os empresários não estão confiantes, a confiança se reduziu e também ambientada no clima político de março, que não foi exatamente dos melhores. Agora a gente está entrando em abril com uma outra perspectiva em relação ao ambiente político e à reforma da Previdência. Mas vamos lá, em fevereiro a alta foi de 0,7%. Tá, é um dado positivo? Sim, é um dado positivo. Fevereiro de 2019 comparado a 2018, alta de 2%. É sim um dado positivo? Sim, também. Alto lá que a gente vai chegar num raciocínio um pouco mais complexo. No ano, ou seja, porque janeiro foi muito ruim, a queda de janeiro foi muito alta, nós temos uma queda de 0,2%. Ou seja, nos 2 primeiros meses do ano, a situação não é boa. E essa comparação, claro, quando eu pego o bimestre desse ano comparado ao bimestre do ano passado, eu tenho uma queda de 0,2%. Nos 12 meses, aqui eu tenho uma alta ainda de 0,5%, mas que é um comparativo. Em agosto do ano passado, se eu olhasse para os 12 meses até agosto do ano passado, a alta da indústria, em julho, era de 3,3%. Se nos 12 meses calculados agora, em fevereiro, a alta da indústria é de 0,5%, é isso que tecnicamente se chama de desaceleração. Ela está ainda num campo positivo, mas a indústria está indo cada vez mais devagar. E isso não é um bom sinal. A indústria tem um peso no PIB, não é o maior peso do PIB, só que a indústria é um termômetro gigantesco para se entender todas as outras áreas. E quando a indústria vai mal, e a gente está vendo aqui que ela não está exatamente indo bem, embora nós tenhamos aqui sim o crescimento de fevereiro, e é um sinal positivo, mas esse 0,5% nos 12 meses também, se eu fizer de novo esse comparativo, se em julho do ano passado eu tinha crescimento de 3,3% nos últimos 12 meses e agora eu só tenho 0,5%, a indústria foi perdendo tração, ou seja, ela foi perdendo peso. Ou seja, ela está numa situação ainda muito delicada e a recuperação industrial é importante para a recuperação dos empregos, empregos qualificados com maior salário, que querem dizer maior consumo e a roda da economia girando mais rapidamente. Vamos lá. Para seguir aqui, a indústria em fevereiro teve um avanço importante em 3 das 4 categorias, ou seja, na maioria, e em 16 dos 26 ramos pesquisados. O setor de veículos cresceu 6,7%, o setor de produtos alimentícios 3,2% e as atividades extrativas com uma queda de 14,8%. Aqui tem muito da Vale. A Vale teve um problema em Brumadinho, teve uma situação da Vale em si muito pior, e aí, claro, caiu bastante o setor de extrativismo. Vamos seguir aqui porque em Brasília o governo está fazendo um mutirão agora, organizado, diga-se de passagem, para trazer informações aos parlamentares em relação à reforma da Previdência, conversar com os parlamentares, os líderes de partidos, os líderes de bancadas, ou seja, para justamente fazer andar a reforma da Previdência. A Rosiane Kennedy está conosco na capital federal e traz informações desse dia importante na articulação da reforma da Previdência no Congresso Nacional, justamente monitorada pelo governo e pelos seus líderes no Congresso. Rosiane, boa noite.
Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. E a gente pode dizer isso mesmo, que o governo está fazendo um verdadeiro mutirão de articulação para aprovar a nova Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, passaram o dia hoje recebendo parlamentares, justamente para discutir pontos da reforma, tirar dúvidas dessas bancadas. Eles conversaram com deputados federais de 4 partidos diferentes. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também passou o dia em articulações, recebeu até agora 27 parlamentares para discutir justamente essa articulação para aprovação da reforma da Previdência. E o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu antecipar a volta de Israel para o Brasil para se dedicar a essa agenda pela aprovação da reforma da Previdência. Na quinta-feira, Bolsonaro vai receber presidentes de partidos políticos e ele já avisou, inclusive, que vai passar a reservar metade da agenda diária dele para conversar com deputados e senadores. Diante dessa mobilização toda, eu até separei uma frase aqui para destacar, Piotr, que foi dita hoje pelo vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Ele disse o seguinte: Bolsonaro está engajado em promover reformas estratégicas para destravar a nossa economia, criando as melhores condições para que o livre comércio seja alavancado no Brasil. O exemplo disso na área econômica é a elevada expectativa de que nos próximos meses o parlamento brasileiro aprove a nova Previdência e, em sua esteira, a reforma tributária. Com toda essa mobilização, a expectativa de celeridade da votação da reforma da Previdência voltou aqui para a Câmara dos Deputados. E aí a previsão é de apresentação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça, o parecer do relator no dia 9 de abril e no dia 17 a votação naquela comissão. Mudanças no texto, no entanto, vão ficar para a Comissão Especial da PEC da Previdência, que é a etapa posterior à CCJ. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, porém, ele que passou o dia hoje também em conversas sobre a reforma da Previdência, ele já adiantou o seguinte, que a maioria dos deputados deve votar pela retirada de pontos, 2 pontos ali da reforma da Previdência, aqueles que alteram o pagamento da aposentadoria rural e o outro a respeito do benefício de prestação continuada. Acompanhe. Acho que a maioria já tirava na CCJ o BPC e a aposentadoria rural, mas eu tenho certeza, pelo que eu ouço dos líderes dos partidos, que o BPC e a aposentadoria rural não vão sobreviver na comissão especial em hipótese nenhuma. A Câmara vai tomar essa decisão, acho que os partidos já decidiram isso na sua maioria, acho que é só uma questão de tempo. Aí a gente lembra, né, Piotr, que na semana passada teve aquele grupo de representantes de 13 partidos políticos que entregaram uma carta, distribuíram justamente manifestando um apoio à reforma da Previdência, mas pedindo alteração nesses 2 pontos. Eles que juntam votos suficientes para a aprovação da reforma da Previdência no plenário, que exige um mínimo de 308 votos. Esses 13 partidos têm um número bem superior a isso. Em relação a eventuais mudanças, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, ele disse o seguinte, que o governo vai continuar trabalhando na defesa da íntegra da proposta que foi apresentada pelo governo e que alterações, supressões no texto vão depender de fato do entendimento do Congresso Nacional. Acompanhe. Certamente a vontade soberana do Congresso Nacional se fará ouvir e representar. Se a maioria assim entender, os itens serão suprimidos, até porque o papel do parlamento é aperfeiçoar o projeto, é apresentar propostas que de alguma forma consigam melhorar o texto que foi apresentado pelo Executivo. E o porta-voz da Presidência da República, o general Rego Barros, ele reforçou essa questão de que a decisão está com o Congresso. Acompanhe. Os nossos congressistas são as peças fundamentais, são a rainha nesse tabuleiro de xadrez para que, conduzindo de forma adequada os nossos congressistas, nós tenhamos sucesso nessa empreitada que é tão importante.
E a gente lembra também, Piotr, que amanhã é um dia de expectativa aqui para a audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vem à Comissão de Constituição e Justiça. Piotr? Vamos rapidamente só lembrar o que é o BPC, o benefício de proteção de prestação continuada, que os parlamentares vão tirar. A regra atual de assistência a idosos ou pessoas com deficiência acima de 65 anos passam a ganhar, independentemente de contribuição, basta ter a idade, um salário mínimo, ou seja, idosos ou pessoas com deficiência acima de 65 anos. A nova regra proposta pela reforma da Previdência é que a partir de 60 anos essas mesmas pessoas começariam a ganhar R$ 400 e chegando a um salário mínimo quando tivessem 70 anos. Os parlamentares não gostam desta ideia, embora pareça até mais justa, porque a pessoa começa a receber já aos 60 anos. E no caso da aposentadoria rural, a idade mínima das mulheres hoje é de 65 anos, passaria a 60 anos e o tempo mínimo de contribuição de 20 anos é onde eles não querem mexer. São exatamente essas duas alterações que devem acontecer agora na Câmara. Vamos ao Rio de Janeiro. A Flávia Grossi está conosco porque o presidente em exercício, Hamilton Mourão, participou de um evento no Rio, falou também, obviamente, de reforma da Previdência e de reforma tributária também. Flávia, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, uma ótima noite a todos. Essa fala aconteceu aqui na maior feira de segurança da América Latina, que acontece no Rio Centro, na zona oeste do Rio. Esse evento aconteceu hoje. Em 4 dias ele deve reunir 38 mil pessoas, entre militares, policiais e também autoridades. Mais de 450 marcas expõem por aqui o que existe de mais novo nos setores de defesa e também da segurança pública. No discurso de abertura hoje pela manhã, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou da importância do setor de segurança para o país, setor que movimenta aí cerca de 200 bilhões de reais por ano, o que representa cerca de 4% do PIB. A gente lembra que Mourão ocupa o cargo enquanto o presidente Jair Bolsonaro está em viagem oficial a Israel. Mourão também disse que a reforma tributária deve ser aprovada na esteira, ou seja, logo depois da reforma da Previdência, e que isso deve acontecer nos próximos meses. Vamos acompanhar aí um trechinho do discurso do presidente em exercício, Hamilton Mourão. O presidente Jair Messias Bolsonaro está engajado em promover reformas estratégicas para destravar a nossa economia, criando as melhores condições para que o livre comércio seja alavancado no Brasil. O exemplo disso, na área econômica, é a elevada expectativa de que, nos próximos meses, o Parlamento brasileiro aprove a nova Previdência e, em sua esteira, a reforma tributária. Voltamos com você, Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom, vamos falar rapidamente porque tem Páscoa, né? Chocolate, o preço do chocolate está mais alto. A Vanessa Casalino tem dados de uma pesquisa de gente que foi ao mercado para saber exatamente o quanto mais caro está o chocolate. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. A Confederação Nacional do Comércio fez uma estimativa para a Páscoa para diversos segmentos. A expectativa é de que deste ano as vendas aumentem 1,5% em relação ao ano passado. Seria o terceiro ano seguido de crescimento real, apesar de menor que o de 2018, quando a alta foi de 2%. No que se refere aos preços, que foi o que você destacou, a notícia não é boa. De acordo com a CNC, os chocolates vão estar mais caros este ano, 5,7% em média. Além do chocolate, vai ser preciso desembolsar mais para viajar. As passagens também subiram de preço. As aéreas, em média, 10,8% e as rodoviárias interestaduais, quase 18%. O que, segundo a Confederação, deve impactar o faturamento. De um modo geral, a cesta composta por bens e serviços típicos da Páscoa acumulou uma alta média de 4,6%, menor que a da Páscoa passada, mas acima da inflação. Produtos como azeite, pescados, incluindo o bacalhau, sofrem ainda o impacto do dólar, que acumula uma alta de 17%. Com tudo isso, a previsão para o comércio de produtos alimentícios é de um faturamento de 2 bilhões 400 milhões de reais. Já para o mercado de trabalho, a expectativa é de que a Páscoa gere em torno de 10.700 vagas temporárias em hiper e supermercados.
aplicados. Os salários de admissão devem ser cerca de 6% mais altos que os da Páscoa anterior, mas a expectativa de efetivação é mais baixa, 4,5% do total de vagas oferecidas, abaixo da média histórica, que é de 12%, Piotr. Obrigado, Vanessa. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais cenário econômico aqui. Logo depois do intervalo eu espero você. Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre... As pessoas estão dando um jeito para viajar. Na verdade, velhas práticas estão voltando à ativa, ou seja, porque as pessoas estão ou de alguma forma presas no cartão de crédito com o limite já estourado, ou porque, obviamente, ficaram com o CPF negativado de um problema que a gente tem falado com frequência aqui no cenário econômico, dada a crise econômica de 15 e 16, que levou muita gente para a lista do CPF negativado. Isso impede, por exemplo, que alguém compre a prazo. Compre a prazo para levar o bem à vista, mas se você começar a pagar antes, por exemplo, numa viagem, para só viajar depois que está tudo pago, não tem problema. Aliás, o Luiz Andreasa está exatamente nessa vibração, é isso? Tudo bom, isso mesmo. É esse o objetivo, Luiz? Seja bem-vindo aqui ao Cenário Exato. Econômico. Obrigado, boa noite. Como é que, se é de uma agência de viagens, me perdoe, deixa eu só me ver aqui, Vai Voando, é isso? Vai Voando, correto. E a técnica para tentar atrair o consumidor, levando-se em conta este momento, foi usar uma criatividade de pegar um modo de pagamento que se tinha, era muito comum no passado. Exato, no varejo muito comum para compra de eletrodoméstico, o próprio consórcio, né, também lá atrás, depois compra programada, que é o que nos inspirou o modelo. E aí a gente trouxe isso para o turismo, que é um carnê de pagamento antecipado, é Exato. isso? Vamos usar uma expressão que as pessoas... É carnê de pagamento antecipado, É não é? isso aí, é um carnê pré-pago, um carnê que as pessoas pagam, se programam para uma viagem, pagam isso de uma forma relativamente confortável, porque é um planejamento, não tem burocracia, não tem grandes dificuldades, porque não tem análise de crédito, e depois viaja sem dívida. Então vamos lá, não tem análise de crédito, porque ele está pagando antecipadamente, né? Exatamente. Ele não está levando o bem já agora, né? Exatamente, ele é um credor, ele está pagando antes, né? Então ele não tem não passa por esses incômodos que um meio convencional para sair com o produto da loja exige. E essa demanda veio da onde? Do consumidor que chegava disposto a viajar, mas tinha problema de crédito? Ou é a empresa que precisava fazer o negócio acontecer mais e mais rápido e também percebia esse problema, mas encontrou-se uma solução que fosse boa para ambos os lados? Perfeito. Na verdade, assim, a gente tinha um público que não era atendido até então no turismo por nenhum meio, porque tinha que ter cartão de crédito ou dinheiro à vista. Então nós estamos falando de inclusão já. Inclusão. Isso é extremamente importante. Exatamente. Então ali em 2009, né, surgiu a ideia de atender esse público e nós criamos a empresa especificamente para isso. Então não é que a gente fazia algo e surgiu isso como uma oportunidade. Na verdade, nós nascemos com essa essência, a filosofia, uma empresa para atender esse público. Então a Vai Voando nasceu com esse foco, trazendo essa experiência que eu comentei do eletrodoméstico. É uma startup, uma fintech quase. Começou como uma startup, isso mesmo, exatamente. E basicamente é uma financeira, né, se pensar nesse modelo. Claro. Só que é uma maneira descomplicada, fácil e inclusiva mesmo, é para todo mundo. E qual foi a adesão disso? Qual o crescimento de gente que não tinha acesso a esse tipo de serviço e agora pode planejar uma viagem, por exemplo, no final do ano, quando normalmente as pessoas viajam, Perfeito. E ela começa a se planejar agora e já a pagar essa viagem? A gente veio crescendo muito ao longo dos anos, né? Esse crescimento também ele se deu muito em função ele é uma necessidade de você estar no lugar que esse público está. Então, por isso as nossas agências elas ficam em periferias, comunidades, centros comerciais populares. Então, ele vai muito do boca a boca, é uma propaganda muito ali local, né? Não é massivo. Então, à medida que a gente foi expandindo a nossa rede, né? Hoje a gente tem mais de 350 agências espalhadas pelo país. E foi vindo o crescimento também do faturamento. A adesão é muito rápida à medida que você se instala numa região dessa. 350 agências no país? Exatamente. Com esse perfil, é exatamente esse o produto que vocês vendem? Exato. Com esse... O pagamento antecipado, mas é só de viagem especificamente? De viagem. A gente começou vendendo passagem aérea, então era o transporte, se você pensar, era a pessoa visitando a família muitas vezes.
E a gente, nos últimos anos, também passou a vender hotel, vender pacotes, enfim, porque também surgiu essa demanda. Uma vez que foi visitar a família, percebeu que podia conhecer lugares novos. E como é que é a relação de confiança com esse consumidor que está na periferia, em que você diz, você tem que pagar antecipadamente para poder ter a viagem lá na frente? Como é que é a relação deles? Qual é a demanda deles de confiança? No início, quando a gente se instala ali, é assim, a empresa em si não é conhecida no primeiro momento. Então, vai voando, ele não conhece, ele fica meio assim. Mas a pessoa que está operando a loja, a gente desde o início teve isso como premissa, é uma pessoa da própria comunidade que é conhecida. Então, essa pessoa passa a ser um fiador, vamos dizer assim, da marca naquele território. Então, começa porque estou comprando do seu Joaquim, que eu conheço, que era um comerciante, ou enfim, qualquer coisa ali do liderança comunitária, qualquer coisa do tipo. E aí desenvolve a confiança a partir dele. Ele está sendo o fiador da marca. Depois de um tempo instalado ali, as pessoas começam a comprar, viajar e perceber que a coisa funciona, naturalmente passa a agregar a confiança da empresa naquele local. Interessante, é uma série de técnicas aí para poder chegar e apresentar um produto novo numa comunidade que poderia ser arredia a qualquer novidade, mas aí eu tenho um elo ali com a comunidade. Exato, acho que esse é o ponto-chave para você conseguir chegar num local desse oferecendo uma proposta que parece até então um pouco de gerar desconfiança, né? Porque você está pagando antecipado e de uma empresa que às vezes você não ouviu falar na televisão, que é o meio mais comum que as pessoas encontram as empresas, né? Então depende muito desse elo e é um elo importante para nós. A gente valoriza muito o nosso franqueado hoje, né? Luiz, obrigado pela gentileza. Luiz Andreasa conversou conosco dessa startup que cresceu, uma ideia nova, vai voando. Obrigado pela gentileza da entrevista aqui. Parabéns pela iniciativa. A tal da inclusão é sempre bem-vinda, né? É verdade. Obrigado pela gentileza. Obrigado. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, 7 horas da noite, aqui pela TV Brasil, a sua TV pública, nós vamos estar de volta. Até lá.